Caso surpreendente. O Nair dá um oi pra essa garota e pergunta se alguém disse pra ela hoje que ela tá linda. E ela fala pra alguém no telefone que ela já retorna. Ela fala que não hoje. Então ele fala que ela tá linda e ela agradece. Ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Nair. Ela fala que não gosta de dizer o nome dela, principalmente para entregadores de correspondência. E ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela diz que não é nada pessoal, mas que eles só estão em níveis diferentes. Ele pergunta qual o problema dele trabalhar como carteiro e fala que pelo menos ele está trabalhando. Ela fala que definitivamente não tem problema algum, só não é o tipo de trabalho que ela quer para o próximo namorado dela. Então ele fala que entendeu e deseja um ótimo dia para ela. Mas assim que ela escuta o barulho do motor, ela pede pra ele esperar e pergunta se o carro é dele. Ele pergunta o que ela acha e mais uma vez ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro e que ela está vendo ele entrando no carro e pergunta o que ela quer. E não entendendo, ela fala que ele trabalha no FedEx. Ele fala que é verdade e diz que ele é o dono. Ela pergunta se ele é o dono e ele diz que sim e fala que ele é o dono. Ela pede desculpas e diz que o viu com essa caixa e que não sabia que ele era o dono. Ele fala que estava com o tempo livre e que resolveu fazer essa entrega para ajudar um amigo. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Em seguida ela diz o nome pra ele e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também foi um prazer conhecê-la e diz que ele vai nessa. Ela pede pra ele esperar e ele pergunta por quê, já que ela disse que ela não se interessa em quem trabalha com entrega de correspondência. Ela fala que não é bem assim, mas ele fala que foi isso que ela disse. Ela fala que disse isso, mas que foi da boca pra fora porque na verdade ela estava preocupada. Ele pergunta com o que ela estava preocupada. Ela fala que se sentiu insegura quando um carteiro que ela não conhece disse que ela era linda. Bom, e depois disso não demora muito até ele a convidar para eles continuarem a conversa dentro do carro e ela aceita. E depois de um bom tempo ali dentro do carro conversando com ela, nós vamos direto ao momento em que ele pergunta o que ela espera de um homem num relacionamento. Ela fala que precisa ser alguém maduro e diz que é muito importante que ela sinta que ele possa cuidar dela. Ela fala que quer dizer financeiramente e emocionalmente também. Ela fala que não dá pra negar que o dinheiro é muito importante e fala que ela precisa ter a certeza que essa pessoa seja capaz de cuidar dela. Então ele pergunta o que ela pretende fazer para merecer tudo isso. E ela responde dizendo que ela vai estar lá, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Ele pergunta se ela acha que isso é o suficiente, ela fala que espera que sim. Ele pergunta se ela aceitaria se relacionar com alguém que veio de baixo, mas que tenha determinação para subir de vida. E como ela diz que não, ele fala que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, que ela só está pensando no futuro dela e que ela não é obrigada a ficar com um cara falido. Ele pede para ela sair do carro dele e fala que ele não quer ouvir mais o que ela tem para dizer. Ela fala que ele deve ser um perdedor e que provavelmente esse carro nem deve ser dele. Ela fala que o carro deve ser alugado e que ela já está acostumada com esse tipo. Ele diz que tudo bem e que agora é só ela dar um fora do carro dele. O Nate começa a conversa fazendo um elogio. Ela fala que está bem, ele diz que pode ficar melhor e fala que o nome dele é Nate. E mais uma vez ela fala que está bem e ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que tem, mas ainda assim ele pede para falar com ela rápido, mas ela fala que já disse que tem namorado. Mas nesse momento ela pede para ele esperar. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta o que ele estava dizendo. E ele fala que só estava tentando se apresentar. Ela pergunta o que ele vai fazer agora, mas ele diz que estava interessado, mas perdeu o interesse quando ela disse que tem namorado. Ela fala que só disse isso porque ela não o conhecia e ele pergunta se agora ela conhece. Ela fala que não tem o costume de conversar com estranhos e ele diz que ele tentou se apresentar. Ela fala que sabe disso e que por isso ela resolveu voltar. E depois que ela diz o nome para ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la e em seguida ele pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que só estava caminhando para o carro dela. Ele pergunta por que ela disse que tem namorado e ela fala que só é uma coisa que ela diz quando não quer conversar com alguém. Ele pergunta se ela não queria conversar com ele e como ela diz que não, ele pergunta por que não. Ela diz que ela não o conhecia e que ela não tem o costume de conversar com estranhos. Ele pergunta então por que ela está ali agora falando com ele. Ela fala que pensou melhor e que decidiu voltar. Ele pergunta por que ela precisou de tanto tempo para pensar e pergunta
pergunta se ele é feio ou algo do tipo. Ela diz que não e fala que ela só não tem o costume de falar com estranhos. Ele fala que entendeu e diz que precisa ir. Ela pede para ir com ele e fala que eles poderiam almoçar, mas ele diz que ele ainda nem a conhece. Ela fala que isso não importa e que assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que tentou conhecê-la no começo, mas que ela não estava interessada. Ela fala que não estava, mas que agora ela está. Ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e em seguida a convida para entrar no carro, e ela aceita. E dentro do carro, nesse momento da conversa, o Nate diz pra ela que ele não sente que ela realmente está ali porque gosta dele. E ela pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que ele estava tentando falar com ela, mas que ela não queria falar com ele e que ela mudou completamente depois de ver o carro dele. Ela fala que ele fica dizendo isso, mas que ela é a mesma pessoa e que ela não dá a mínima para o carro dele. Ele diz que até a forma de falar mudou, mas ela fala que não se importa com o carro. Ele diz que ela voltou correndo, parecendo outra pessoa depois de ver o carro dele. Ela fala que não mudou em nada e que ela ainda nem sabe se esse carro é alugado. Ele fala que ela chega a ser engraçada e que toda interesseira fala esse tipo de coisa. Ela fala que não é interesseira e pede pra ele dar uma olhada na roupa dele e pergunta se um cara que tem uma Lamborghini estaria usando uma roupa como essa. Ele fala que definitivamente ela é interesseira e pede pra ela sair do carro dele. Ela pede pra ele abrir a porta e ele pergunta se ela não consegue nem abrir uma porta. E em seguida deseja que ela tenha uma ótima caminhada. Esse vídeo começa com o Nair abordando essa garota, perguntando se está tudo bem e dizendo que ela é bonita. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele não perder o tempo dele. Ele fala que isso vai ser rápido e que ele quer conhecê-la, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim, então ele deseja um ótimo dia pra ela. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se ele queria falar com ela. Ele fala que queria, mas que ela disse que tem namorado e pergunta se não é isso. Ela diz que o namorado dela terminou com ela recentemente. Ele fala que não quer atrapalhar porque pelo que ele deu pra perceber ela tem mais o que fazer. E como ela diz que não tem nada importante pra fazer agora, ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é dali mesmo. E em seguida ele pede pra ela esperar que ele vai sair do carro. Ele pergunta se então ela mora ali e pergunta se ela gosta. E como ela diz que gosta, ele pergunta do que ela gosta e ela fala que é um lugar calmo e que tem tudo o que ela precisa. Ele pergunta se ela é modelo e ela diz que não, e ele pergunta por que não e fala que ela é bonita. Ela diz que ela é baixa e que ela precisaria ser mais alta. Ele fala que ele não se importa e que ela é bonita e que também tem um corpo muito legal e em seguida pergunta sobre as tatuagens dela. E depois que ela diz um pouco ali sobre as tatuagens dela, ele pergunta o que ela acha de colocar o nome dele no corpo dela. Ela diz que não sabe sobre isso, mas que provavelmente não. Bom, e depois disso não demora muito até ele a convidar para entrar no carro. Bom, e dentro do carro, nesse momento da conversa, ele pergunta o que ela espera de um homem num relacionamento. E então vamos para a lista dela. Ela fala que um homem tem que cuidar dela, tem que ser fiel, não mentir pra ela e, claro, não esquecer do aniversário dela, não pode ser avarento, o famoso pão duro, porque ela gosta de fazer compras e diz que precisa cuidar do cabelo, maquiagem e tem que gostar dela e ter tempo pra ela e que tem que ser bonito e gostar de viajar. Tudo isso? Mas enfim, quando ele pergunta o que ela tem para oferecer, ela fala que vai cuidar da casa e do marido. Ele pergunta se depois de tudo que ela disse, se ela acha que isso é o suficiente, e ela diz que sim. Ele fala que analisando tudo o que aconteceu até o momento, ele percebeu que vai gastar o dinheiro dele e o que ela disse que tem para oferecer não parece ser o suficiente. E também diz que eles podem até ser amigos, mas um relacionamento mesmo, não. Ele fala que agora tem um lugar que ele precisa ir e que ele não pode mais desperdiçar o tempo dele. E ela pergunta se ele quer ser amigo dela e ele diz que sim. Ela fala que pode ser e ele diz que já que pode ser, depois ele vai ligar pra ela pra ver no que vai dar. E ela termina dizendo que tudo bem e que pode ser.